Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos discutir um pouco a respeito aí do Teorema de Tales. Tales de Mileto, que foi um filósofo, astrônomo, matemático aí que viveu antes de Cristo e deu várias contribuições para a matemática, para a engenharia, para vários ramos aí das ciências exatas, para a filosofia, para a astronomia. E dessas informações, uma dessas contribuições que ele trouxe para a gente foi o seu teorema, né, que é denominado aí Teorema de Tales, que consiste na gente conseguir determinar valores de medidas aí quando a gente tem segmentos correspondentes e a gente consegue verificar que esses segmentos eles são proporcionais de acordo com algumas características aí que foram determinadas. Então a aula de hoje serve para isso. Vou apresentar aqui para vocês. O teorema ele é bem simples, mas de grandes aplicações aí que costuma aparecer bastante aí nos vestibulares, no Enem. Então a gente tem vários exercícios em relação a esse teorema. Então vamos falar um pouco a respeito disso hoje. Bom, e no que consiste? Se a gente for pensar na ideia do Teorema de Tales, no que consiste, né? O que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales ele fala que a gente tem um feixe de retas paralelas. Então, se a gente for pensar aí na ideia de feixe de retas paralelas, nada mais é do que a gente ter um monte de reta paralela junta. Então, eu vou chamar aqui de reta S, R, reta S e reta T. Então, nesse caso, dá para a gente perceber, ó, que a reta R ela é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Então, nós temos aqui essa questão das retas serem paralelas, ou seja, retas paralelas, elas têm a mesma distância entre elas a qualquer ponto que a gente pega, e a gente tem duas retas transversais aqui, que eu vou chamar, que eu vou colocar aqui como sendo A e B. Então, percebam que a gente tem três retas paralelas, a gente pode ter mais retas, 4, 5, aqui é só para a gente conseguir representar e determinar isso daí, e coloquei aqui duas retas transversais. Retas transversais, elas vão cruzar, elas vão cortar, como aconteceu aqui esse feixe de retas paralelas, a qualquer ângulo aqui, elas não precisam estar paralelas, vocês podem perceber que se a gente prolongar essas retas, elas vão se cruzar, e a gente consegue perceber que entre essas retas paralelas, a gente conseguiu determinar alguns segmentos. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, só para ficar mais fácil de a gente identificar, vou chamar isso daqui de segmento X, vou chamar isso daqui de segmento Y, vou chamar isso daqui de segmento M e vou chamar isso daqui de segmento N. Eu estou utilizando essas variáveis x, y, n, n, a, b, mas isso pode aparecer com qualquer nome de qualquer situação, tá? Eu coloquei esses valores para a gente conseguir perceber bem o que acontece. Então a gente percebe que dentre esses feixes, né, entre essas retas paralelas, a gente tem alguns segmentos e a partir desses segmentos a gente consegue montar uma proporção, a gente consegue montar razões aí entre eles. Lembrando que para o teorema ele funcionar, tudo que acontece de um lado, tudo que acontece numa lateral acontece na outra, ou seja, a gente pode montar o teorema de Tales de diversas formas, montar diversas proporções, porém a gente tem que seguir o mesmo padrão. Ah, mas como assim seguir o mesmo padrão? O que eu posso mostrar, né? O que eu posso identificar a respeito disso? Por exemplo, eu posso falar que x, uma das proporções que a gente pode montar, tá? Eu posso falar que x está para m, assim como y está para n. Então percebam ó, que essa é uma das proporções que a gente consegue montar. Então percebam que eu fiz aqui o lado de cima está para o m, que é o lado de baixo, assim como o y, que é o lado de cima, está para o n, que é o lado de baixo. E depois, para resolver essa proporção, é só a gente multiplicar os meios e os extremos, tá? Só vou apresentar aqui no canto só para a gente relembrar isso daqui. Então, para resolver, eu vou falar que x vezes n é igual a m vezes y, ou seja, multiplica os meios e os extremos. Mas essa é só uma das proporções que a gente pode montar. Ah, mas como assim? Por que só uma das proporções? Ué, eu posso falar um outro exemplo que x está para y, assim como m está para n. Então, olha só. Ah, mas aí você usou um valor correspondente de cada lado. Tudo bem, não tem problema. Pode ser utilizado também, ó. X está para y, m está para n. Seria uma outra proporção. Ah, mas se eu quiser montar um outro tipo, posso? Posso. Vou dar um exemplo para vocês de algo que a gente costuma utilizar bastante também. Eu posso falar que x mais m está para x,
Então vamos ver o que eu fiz para a gente ver se vocês conseguem identificar a ideia do que vai acontecer do outro lado. Ó, peguei o lado de cima mais o lado de baixo e coloquei na razão pelo lado de cima. Do outro lado, como é que vai ficar? X mais N está, Y mais N está para Y. Ou seja, tudo que a gente faz de um lado, a gente também faz do outro, a gente consegue montar proporções aí. Ah, poderia falar x mais m está para m, assim como y mais n está para m. Então percebam que a ideia do Teorema de Tales, quando a gente utiliza aí essa questão do Teorema de Tales, a gente pode utilizar várias proporções. Pegar sempre os lados correspondentes e montar da maneira que a gente quiser. Ah, mas se eu tiver mais uma reta paralela, 4 retas com 3 possibilidades, a gente vai perceber que a gente pode utilizar só de 2 em 2, a gente pode utilizar todo mundo junto, a soma. Então essas restrições, essas ideias que a gente utiliza aí dentro do Teorema de Tales, utilizando as transversais, a gente pode considerar isso e dependendo da quantidade de retas, lembrando que as retas, para que isso ocorra, elas precisam ser paralelas, cortadas por transversais. Eu vou passar no próximo vídeo para vocês alguns exercícios, resolução de alguns exercícios, para a gente ver na prática como é que funciona isso daí. Só tomem cuidado, porque às vezes o desenho pode vir virado, as retas paralelas, em vez de elas estarem aqui na horizontais, elas podem estar na verticais. Muitas vezes o formato de um desenho, ou às vezes na hora da montagem, a gente percebe que ele tenta inverter, cruzar as retas transversais, só para dificultar um pouco aí na identificação do teorema. Mas a ideia geral do teorema é essa. A partir do momento que eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, todos os seus lados correspondentes, e só para a gente entender, por exemplo, o x e o y são lados correspondentes, ou seja, estão dentro das mesmas paralelas, a gente pode falar que formam proporções. Então é isso, pessoal. Falei para vocês, é um vídeo curtinho, porque o Teorema de Tales ele não é muito complexo, é algo bem simples da gente entender, que tem várias aplicações. Espero vocês aí no próximo vídeo aí, com a resolução dos exercícios, para a gente ver na prática como é que funciona. Tá? E inclusive, cai bastante nos vestibulares, no Enem, em várias situações aí. Então valeu, pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.